Que acompanha a nossa programação tem ciência, os partidos políticos de Tupanciretã também, né? Nós estamos nesse período com algumas ações um pouco diferenciadas da nossa rotina, né? Nós estamos num período eleitoral em que tem uma série de regras que são estabelecidas pela Justiça Eleitoral, pela lei eleitoral, não é pela Justiça. A Justiça ela faz com que cumpramos a lei, mas é estabelecida pela legislação eleitoral. E nesse período a gente foi, por essa lei, orientados a fazermos algumas regras para as entrevistas com possíveis candidatos que estejam participando do nosso conteúdo. E essas regras a gente já leu em outras oportunidades, vamos lê-las novamente, né? Elas foram entregues a todos os partidos políticos oficialmente inscritos aqui em Tupanciretã e dizem o seguinte: eleições 2022, prezados senhores, mantendo nossa tradição de disponibilidade, equidade e equilíbrio, a Rádio Tupã, através do seu jornalismo, permanece à disposição de entes envolvidos no processo eleitoral. Estamos em um período muito importante da campanha em que nossos espaços são amplamente procurados e para que possamos dar a devida atenção, vamos estabelecer umas regras para o espaço de entrevistas. De 20 de julho até 1º de outubro, as entrevistas com candidatos serão feitas somente nas dependências da emissora, devidamente agendada, com 48 horas de antecedência de segunda a sexta-feira, em horário de expediente comercial, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Havendo espaço na agenda, as entrevistas poderão ser feitas ao vivo no programa Variedades, entre as 9 horas e as 9h50. No caso, nós estamos estendendo no programa hoje, está dentro do horário do programa. Nos demais horários, as entrevistas serão gravadas em um dos estúdios da Rádio Tupã. Para as entrevistas, serão disponibilizados um espaço de até 10 minutos. As entrevistas serão utilizadas para fornecer material jornalístico às rádios Tupã, Clube 1 e suas plataformas digitais. O agendamento é feito através da recepção da Rádio Tupã, na rua Tacílio Azevedo, número 2, centro da cidade, pelos fone WhatsApp 5532721763 ou pelo e-mail recepcão@tupã.fm.br. Qualquer dúvida, permanecemos à disposição. Atenciosamente, Miguel Puritz Neto, diretor. Bom, estas foram as regras que nós enviamos a todos os partidos aqui de Tupanciretã e agora estamos com a presença do candidato a deputado estadual pelo PP, pelo Partido Progressista, Júlio Ruivo, que está aqui nos nossos estúdios. Ele foi agendado pela sua assessoria há 48 horas anteriores a esse espaço, então está cumprindo todas as regras e a gente vai ter, a partir do meu bom dia aqui, 10 minutos para a gente conversar com o candidato Júlio sobre a sua candidatura, a sua atuação na condição de candidato a deputado estadual, como já fizemos com outros candidatos que aqui estiveram cumprindo este regramento. Bom, são 10 horas com 7 minutos. Júlio Ruivo, bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, amigo Miguel, Miguelzinho, como é mais conhecido. Quero cumprimentar todos os ouvintes aí da Rádio Tupã. É um prazer muito grande estar aqui. É uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, porque eu sou muito grato ao apoio que já tive aqui na eleição anterior. E quero te dizer que Tupã é uma terra de gente muito importante e entre tantas pessoas importantes, os Miguel são pessoas que têm uma marca registrada aqui em Tupã. E eu tive na pessoa do nosso querido e saudoso Miguel Chiappetta, um grande parceiro de longa data nas minhas caminhadas. Eu fui prefeito de Santiago, né, por 2 mandatos, vice por 2 mandatos, fui muitos anos vereador, né, e tive grandes lideranças que eu acompanhei o trabalho aqui em Tupã, por ser uma cidade muito próxima. Nós fizemos divisa aqui com Tupanciretã, então a relação de amizade ela é natural que aconteça, e principalmente com pessoas influentes, pessoas que ajudaram muito Tupã. E o Miguelzinho, querido Miguel Chiappetta, eu tenho um carinho assim, guardo um carinho e uma gratidão enorme a ele, não só a ele, mas todas as pessoas que me ajudaram na outra vez, mas especialmente a ele porque ele subiu numa caminhonetinha e saímos em carreata, né, participar em todos os bairros, levando a nossa mensagem, enfim, né, há 4 anos atrás, mais ou menos nesse período. E infelizmente ele veio a falecer, eu terminei perdendo um grande amigo, e eu acho que Tupã perdeu também uma pessoa, né, que fez muito pela cidade. E eu sempre acompanhei, fez muito pelo município, né, e sempre me inspiro em muitas coisas boas, né, com a experiência que ele tinha, via muito ele. Então, sempre que eu venho a Tupã, eu me recordo, né, dessa passagem, porque ele já com idade bastante avançada, né, mesmo assim, num dia muito frio, né, ele terminou indo numa pampinha, se nós percorremos toda a cidade de Tupã.
E quero agradecer assim, muito as pessoas que sempre me receberam muito bem aqui, né? Eu te falei anteriormente, eu estou na vida pública para servir. Eu estou há 32 anos de vida pública, sempre fiz a política do bem, né? Independentemente de partido. E sempre procurei fazer da política assim, servir e não me servir dela, né? A minha história lá em Santiago e na região, eu fui presidente da M-Centro, fui presidente do consórcio de saúde, eu tenho uma identidade assim, muito ligada à área social. E porque também fui secretário de saúde há muitos anos e sou um ex-presidente do IP Saúde, né? E aqui a gente teve a oportunidade, eu sempre fico, a gente quando termina concorrendo algum mandato eletivo ou se elege para exercer uma função pública, né, a primeira coisa que a gente tem que ter como qualidade é o espírito público, né? E fica sempre essa expectativa, né, de poder contribuir, né, para a nossa sociedade, porque toda aquela pessoa que se coloca à disposição para trabalhar, né, ela tem que ter, né, esse objetivo de poder servir e ajudar da melhor maneira possível. E aí eu fiz isso pelo meu município, tenho certeza que o meu município mudou muito, né? Ajudei a melhorar não só a vida do município, mas a vida de muitas pessoas também. E como presidente do IP, né, eu fiquei apenas 11 meses, né, e eu sempre tinha essa preocupação de poder retribuir um pouquinho da ajuda que eu tive, especialmente aqui da nossa região, né, aqui da cidade de Tupanciretã, do município de Tupanciretã, né, aquelas pessoas que me ajudaram, especialmente aí eu sempre cito, né, o atual presidente da Câmara, o vereador Carlos, o vereador Chico Cancian, né, o Didi, né, o Vladimir, né, o Pipe, né, o Alaor, né, são pessoas, a Michele, né, que é a nossa presidente do Partido Progressista, o Giovanni, que sempre abriu as portas, né, aqui o Giovanni Dalmas, que sempre abriu as portas para mim aqui em Tupã, ao qual eu sou muito grato, uma pessoa que eu tenho assim, muito respeito, ao Guga, o ex-prefeito Guga, que foi meu companheiro, meu contemporâneo como prefeito, que a gente terminou fazendo uma grande amizade, e o atual prefeito Gustavo, que são pessoas que são meus avalistas nessa minha caminhada de candidato a deputado para tentar representar a nossa região, né? Eu sempre digo assim, que às vezes as pessoas não se dão por conta, mas a baixa representatividade política na nossa região faz com que menos de 4% dos recursos públicos são investidos na nossa região. É a região que menos recurso público recebe. E isso influencia diretamente na vida das pessoas. As pessoas podem até dizer que não gostam de política, que não se interessam por esse tema, mas a nossa vida ela é pautada por decisões políticas. E se nós temos esse volume baixo de investimento, naturalmente isso reflete na geração de emprego, reflete na oportunidade para as pessoas. Nós somos uma região exportadora de mão de obra, de jovens que saem da nossa região para ir trabalhar em outros centros, né? Eu sou de uma cidade, da cidade de Santiago, é uma cidade que exporta muita mão de obra para a Serra, né? Então nós temos bairros inteiros, por exemplo, de santiaguenses em Bento Gonçalves, em Caxias, mas lá a gente encontra gente de toda a nossa região, não é só da minha cidade, né? E isso acontece naturalmente, né, porque nós estamos muito longe, né, do mercado, que é um mercado gerador de mão de obra, um mercado industrializado, né, que nós temos essa dificuldade enorme de nos industrializar, né? Mas basicamente naquele tema que eu estava falando, desses 4%, né, que influenciam, porque esses recursos, quando há recursos para investimento, por exemplo, agora, né, nesses últimos 2 anos de governo, do atual governo, talvez tenha sido um dos anos que mais recursos tivesse para investimento, né, investimento público. E os locais que receberam esse investimento, a grande maioria deles estavam localizados em regiões de grande representatividade política, porque quem decide para onde vai, isso é o governo junto com a sua base aliada, com seus deputados, que vão alocando recursos aonde eles têm as suas prioridades. Naturalmente, quanto mais liderança política, quanto mais deputado tem essa representatividade, mais recursos eles levam. Então nós temos sempre correndo de atrás da máquina. E é isso que me move, é isso que me leva a fazer com que eu seja um candidato e lute pela nossa região. Eu sempre pensei no bem coletivo. Eu nunca tive essa característica individualista de achar que tudo tem que ser para a nossa cidade. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que pensar como região. Eu que já fui presidente de uma associação de municípios que contempla aí 33 municípios da região central,
eu sempre pensei no comum. Acho que no coletivo ele é mais importante, é muito mais fácil tu desenvolver do que tu fazer de forma individualizada. Então, eu estou com essa missão, né? Na eleição passada eu fiz praticamente 28 mil votos, eu fiz quase 1.000 votos aqui em Tupã, quase 1.000 votos, é muito voto, e eu sou assim muito, muito, muito grata a cada uma das pessoas que me ajudaram, que acreditaram, né? Lamentei não poder ter entrado, porque mesmo tendo feito 28 mil votos, eu tenho 17 deputados com menos votos que eu na Assembleia, Miguel. Então, assim, ó, é uma das injustiças que eu acho na legislação eleitoral. Eu estava comentando contigo aqui a questão da utilização dos veículos de comunicação para fazer, né, o horário eleitoral gratuito, né, e que as rádios, as emissoras de rádio e TV, elas não recebem nenhum centavo para isso, sendo que existe um fundo eleitoral que muitas vezes financia apenas aqueles que já estão com mandato eletivo e deixa de financiar aqueles que não têm mandato eletivo. Então, por exemplo, eu e outros que estão tentando uma oportunidade para representar uma região que precisa, nós praticamente não recebemos recursos desse fundo eleitoral. Então é muito desigual o tratamento que a gente tem em relação àqueles que têm mandato eletivo, assim como também eu não acho justo que aqueles que gastam, usam o seu espaço de veículo de comunicação, né, não tenham nenhum repasse de recurso para fazer um horário eleitoral. Então são as injustiças, a questão da legislação, que eu acredito, assim, até eu fico às vezes me questionando e me perguntando por que até hoje, né, o Ministério Público não interviu em certas questões desse fundo eleitoral, que na minha visão, se fosse para ser assim, ele tinha que terminar. Né? Vai financiar a saúde, vai financiar outras coisas que precisam tanto, a educação que precisa tanto de recursos e não tem, né? E termina financiando o fundo eleitoral que é para beneficiar poucos. Né? Um pensamento bem particular, né, que eu tenho, mas que é uma coisa que eu acho que teria que ser repensada, no meu modo de ver. Sem dúvida. Bem, o senhor trouxe várias explanações e a gente, comentamos com o senhor que seria os 10 minutos, o senhor, como um bom orador, em 10 minutos fez um resumo bastante interessante da sua proposta, da sua carreira, das suas proposições, enfim. Só para a gente concluir, Júlio Ruivo, o senhor está fazendo uma agenda hoje em Tupã-Siretã, nas próximas horas, nos próximos dias, qual é a sua atividade aqui na nossa região? Nós estamos na fase bem apertada, né, porque é a fase final de campanha, né, hoje eu vim a Tupã, até porque eu já vim em outras oportunidades, inclusive, assim, a forma que eu tive de ajudar a Tupã como presidente do IP foi a reabertura do ponto de atendimento do IP aqui, numa parceria com a prefeitura, né, com o nosso prefeito, e também ajudar o hospital daqui de Tupã-Siretã, né, ampliando os recursos, os repasses para o hospital que precisava muito e contribuindo para melhorar a gestão do nosso hospital. Nós ajudamos durante praticamente um ano o hospital e uma das minhas metas, dos meus grandes objetivos de estar na vida pública, eu tenho como bandeira o desenvolvimento da nossa região, ajudar a nossa região, onde Tupã está inserida, e também trabalhar em prol da saúde, porque eu sempre digo, tu pode ter tudo na vida, mas se tu não tiver saúde, tu não tem nada. A exemplo disso foi a pandemia, que nós todos nos desesperamos, né? Onde se viu a falta de estrutura dos hospitais, o baixo investimento público de décadas em saúde, e eu tenho como bandeira principal ajudar a saúde, ajudar os hospitais, porque ajudando essas instituições públicas, a gente termina ajudando todo mundo. Acho que todo mundo precisa de saúde, e a saúde, principalmente o SUS, ele precisa muito de suporte financeiro, de ampliação dos seus recursos, e nós, como deputado, queremos agir para melhorar a vida das pessoas, ajudar a salvar a vida. Esse é o meu grande objetivo. Júlio Ruivo, candidato a deputado estadual pelo Partido Progressista, obrigado pela sua gentileza de vir até os nossos estúdios e assim possibilitar com que a gente, cumprindo as regras que estabelecemos com os partidos políticos, poder levar a sua palavra também à nossa audiência. Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Tupã, a todo o povo aqui de Tupã. Mais uma vez, assim, a minha gratidão a todas as pessoas que sempre foram muito solidárias comigo aqui, a todas as pessoas que estão me ajudando nessa caminhada. Eu sempre digo que estou fazendo isso não é por mim, mas sim pelo bem coletivo, pelo bem de uma região que precisa de ter representante. Bom, são 10 horas.